Fala, cartoleiros! Beleza? Estamos de volta aqui com mais um vídeo de dicas para a segunda rodada. Bom, e como vocês podem ver aí na tela, não fomos muito bem na primeira rodada. Perdemos 10 cartoletas, fizemos apenas 31 pontos, fomos muito mal na primeira para ser a primeira rodada, que nas 5 primeiras rodadas só pode pensar em valorização. E o que nós fizemos? Exatamente ao contrário, nós desvalorizamos, perdemos patrimônio. E isso é muito ruim. Então, vamos ter que recuperar isso ao longo das próximas rodadas. E, com isso, eu já montei um time, vocês vão ver que são peças não muito favoráveis para valorização, mas o problema é que eu tô sem cartoleta. Então, eu tive que mesclar um pouco dos jogadores e foi isso que eu fiz. Bom, como vocês podem ver, eu não coloquei jogadores que precisam pontuar tanto assim. Se eu não me engano, o que precisa pontuar mais aí é o Nenê, que precisa fazer por volta de 7 pontos, mais ou menos. E a maioria precisa fazer, como o Tassiano precisa fazer 0 pontos para começar a valorizar. O Matheus Klaus pode até negativar, que ele vai continuar valorizando. E outros jogadores, os demais, o Rony precisa fazer 5 pontos, Luiz Adriano 4, mas a maioria precisa fazer 2 pontos. Então, o foco aqui é valorizar. Eu fui mal na primeira rodada e agora eu preciso recuperar isso. Então, como vocês podem ver aí, no gol, Matheus Klaus do Bahia. Bahia pega o Bragantino, um time que chuta muito, de longa distância, com Claudinho, com Elinho, com um monte de jogador. Então, Matheus Klaus para fazer tentar fazer algumas defesas e quem sabe segurar esse G. Essa vai ser o objetivo do Matheus Klaus. Samuel Xavier, o Fluminense pega o Cuiabá fora, em casa. A probabilidade de segurar esse G é muito grande. Mesma coisa do Vitor Luiz. Segurando o SG já começa a valorizar. Palmeiras jogando em casa é uma máquina. Pegou o Flamengo dentro do Maracanã, conseguiu segurar até onde deu. Mas Flamengo é Flamengo, né? Então. Mas o Palmeiras jogou bem, deu sufoco no Flamengo, tanto que o Diego Alves fez 10 pontos, segurou o SG, fez 5 defesas. Então, o Palmeiras arrisca. Então, eu acho, suponho eu, que a Chapecoense não vai ser tanto presente na área defensiva do Palmeiras. Então eu acho que o Vitor Luiz, quanto o Vitor Luiz, tanto o Luan, eu acho que conseguem segurar esse G. Esse é o objetivo meu com a escalação dos dois. O Raul Gustavo é meio que uma aposta, porque ninguém sabe como que o Corinthians vai vir. O Corinthians tá com um técnico novo, caiu o Mancini, veio o Silvinho, continua os erros. Então, Raul Gustavo ele precisa de 1 ponto para começar a valorizar, tentar segurar o SG, ou quem sabe mesmo perdendo o SG, fazer uma roubada de bola e já começa a valorizar. Então o objetivo dele também é esse. No meio, Tassiano, Patrick de Paula e Nenê. Tassiano, não precisa nem falar, foi o maior pontuador com 18 pontos, 2 gols. Então ele precisa fazer menos 0.03 para começar a valorizar. Então ele até pode negativar que ele vai valorizar. Para quem não sabe, na segunda rodada meio que a valorização é um pouco diferente. Você pega... Na segunda rodada você precisa colocar jogador que valorizou muito, fez muito ponto na primeira rodada. Por quê? Porque na segunda rodada eles pegam uma média da primeira com a segunda rodada. E, por exemplo, o Tassiano fez 18 pontos. Se ele zerar, você pega 18 e divide por 2, dá 9. Se eu não me engano, ele estava custando 8 cartoletes. Então, mesmo ele fazendo 0, ele vai valorizar por causa do preço dele. Então, na segunda rodada, coloquem jogadores valorizados. Sim, é a única rodada que você vai poder colocar jogador valorizado é na segunda rodada. Nenê negativou na primeira rodada. Ele fez menos 4.40, se eu não me engano. Perdeu o pênalti. Se ele faz o gol de pênalti, ele faz 8 pontos. Por aí. Pontuação legal, válida, mas perdeu o pênalti. Mérito do goleiro? Talvez. Mas pênalti é loteria. E o Volpi foi mais feliz. Mas
Eu coloquei o Nenê pelo simples fato de que o Fluminense vem jogando muita bola, principalmente dentro de casa. Eu tava assistindo vários jogos do Fluminense pela Libertadores. O Fluminense voou na Libertadores, tanto que ganhou do River Plate lá na Argentina. E o mesmo River Plate meio desfalcado, mas já tinha vários jogadores titulares e o Fluminense fez 3-1, muito bom. Então por isso que eu vou colocar o Nenê. Precisa fazer quase 7 pontos. Tem o potencial para isso? Eu creio que sim, porque o Fluminense pega o Cuiabá. Cuiabá é aquele típico time que tem algumas peças boas para cartola, mas que vai ser um time que contra quem ele for enfrentar vale a aposta. Porque se o Cuiabá tomou 2 gols pro Juventude, então, Fluminense tá fazendo gol, muito gol. Nenê, Fred, Caio Paulista, que tá no meu time aí, como vocês podem ver. Então, meio que eu acho que vale a aposta no Nenê. Patrick de Paula, Palmeiras vai pegar a Chapecoense, que levou 3 do Bragantino. Então, Palmeiras jogando em casa, é uma máquina. Espero que ele possa fazer algumas roubadas de bola, principalmente roubadas de bola, né? Mas quem sabe fazer um gol ou dar uma assistência. Tanto como vocês podem ver que meus centroavantes é o Rony e o Luiz Adriano. Tentar um gol de cada, quem sabe? Ou um gol e uma assistência para cada um. Que se a Chapecoense tomou 3 gols pro Bragantino, dentro da Arena Condá, então, Palmeiras jogando em casa é favorito para essa rodada. E tanto que o Rony é meu capitão. E se vocês vierem ver nos mais escalados, a maioria dos jogadores é do Palmeiras. Tem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 jogadores do Palmeiras nos mais escalados. Então, Palmeiras é o franco favorito para essa rodada, principalmente porque a Chapecoense tem um setor defensivo muito frágil. Então, vamos torcer para que Luiz Adriano e Rony pontuem bem. Principalmente o Rony, que é nosso capitão, que a gente precisa recuperar tanto cartoleta quanto pontuação, que a gente foi mal rodada passada. Mas, como esse time é para a Liga Clássica, time para as 38 rodadas, então ainda tem como recuperar. Tanto que o ano passado eu fui muito mal no primeiro turno, as 19 primeiras rodadas eu ia fazer uma média de 50 pontos no máximo, e no segundo turno eu atropelei os meus adversários, que eu estava participando de várias ligas, disputei até a última rodada a liderança da liga, porque no segundo turno eu amassei meus adversários, ia pra cima. Se eu não me engano, a média minha no segundo turno foi mais de 80 pontos. Toda rodada era 80, no mínimo 80, 80, 80, 85, 90. Tinha rodada que eu chegava no 100. E meu time chegou a 2.800 pontos no final das 38 rodadas do ano passado. Então, não adianta você, achar que só porque pontuou mal na primeira rodada que no Cartola você não vai conseguir pontuar bem. Não, você vai conseguir pontuar bem, mesmo você não tendo tanta cartoleta. É só conseguir tentar valorizar um pouquinho por rodada aí, que lá na 15ª rodada você já vai ter, só 150 cartoletas aí, você já consegue montar um time bacana. E uma outra aposta, né, meio que uma aposta, porque ele fez gol na rodada passada, que é o Caio Paulista. Meu objetivo mesmo é porque o Fluminense pega o Cuiabá em casa, então o Fluminense é outro time favorito. Então o Caio Paulista, tanto eu fiz a dobradinha Caio Paulista e Nenê, uma assistência do Nenê, gol de Caio Paulista, ou vice-versa, ou até quem sabe sobra um pênalti pro Nenê bater, e quem sabe ele finalmente converta o gol, né? Finalmente converta o gol. Mas o time é esse, custou 85 cartoletes. Como vocês viram, eu tenho 89. Sobrou 4 e 13. E foi o que deu. Não é o melhor, não é um dos melhores. Temos outras opções, como por exemplo, o Thiago Volpe, para quem tem cartoleta, precisa de 3 pontos para começar a valorizar. Deixa eu filtrar aqui, e mostrar algumas opções aqui, Fernando Miguel, precisa fazer 1 ponto para começar a valorizar. É uma ótima opção.
Klaus, tá no meu time, pode negativar que valoriza. Tiepo, não aconselho escalar se você tiver jogador do Palmeiras, mas se vocês virem, ele fez 2 pontos, mesmo tomando 3 gols. Então ele fez 5 defesas, né? Ele fez 5 defesas e tomando 3 gols. Então ele é um goleiro para defesa, mas eu não aconselho se você tiver com o jogador do Palmeiras. O Walter também é uma boa opção, pega o Fluminense arrisca bastante, mas também pela fragilidade do Cuiabá, você aposta no Nenê ou no Caio Paulista, ou quem sabe em outros jogadores, como Samuel Xavier, que é um lateral muito ofensivo. Então, não é uma boa opção, mas não aconselho se tiver jogadores do Fluminense. E demais é isso. Essas são, para mim, são as melhores opções. Para zagueiro, nós temos Fabrício Bruno, pode negativar, que valoriza. Miranda também é uma boa opção. Pedro Henrique, Léo Ortiz, se não tiver ninguém do Bahia, que é Bragantino e Bahia. Temos, quem mais? Raul Gustavo também é uma boa opção. Lucas Ribeiro. O Lucas Ribeiro, ele é aquele famoso jogador para SG. Era igual o Cuesta pro ano passado. Quem lembra o Cuesta em 2019? Era um excelentíssimo ladrão de bola. No Cartola do ano passado, ele segurava a SG e ainda não pontuava não chegava nem a pontuação do SG, que era 5 pontos. Então o Lucas Ribeiro é para isso. Tá no meu time por falta de cartoleta. Ele precisa fazer 1,40 para começar a valorizar. Se conseguir segurar o SG, ótimo. Se não, tentar uma roubada de bola, que é o que ele fez na rodada passada. Fora tem um desarme, mas o problema é que ele comete muita falta e ainda tomou cartão amarelo. Mas vamos torcer para que ele melhore um pouco. Lateral. Vamos para as laterais. Reinaldo não aconselho, que negativo, não fez uma boa pontuação fez uma boa pontuação, segurou SG, mas ele precisa de bastante ponto para começar a valorizar para a segunda rodada. Jogadores que eu recomendo: Léo, Igor Vinícius, Samuel Xavier, Matheus Bahia, são excelentíssimos jogadores, precisa no máximo 3, 4 pontos para começar a valorizar. O Renan Guedes, ele precisa de 0,25 para começar a valorizar, mas tem que tomar cuidado porque o Bragantino é um time muito ofensivo, então o Bahia pode perder o SG. O Kevin, ele segurou o SG, né? O Atlético Paranaense segurou o SG, mas ele não conseguiu pontuar, não conseguiu fazer os pontos do SG, que são 5. Ele cometeu uma falta, não sei como que ele perdeu esses pontos, provavelmente com passe incompleto, muito provavelmente. É uma outra opção para quem está com pouca cartoleta. E do demais eu acho que é isso, porque jogadores de juventude eu acho que não vai vingar muito, Cuiabá também não. Nos meias nós temos Tassiano, melhor jogador para você pôr, tanto que está no meu time, mesmo com pouca cartoleta. Ele pode zerar, que ele valoriza. É um jogador muito ofensivo, chega muito na grande área do time adversário, então é uma ótima. Lucas Evangelista é outro jogador muito ofensivo, pega o Bahia. O setor defensivo do Bahia não é muito lá essas coisas. Pode ser que role uma assistência ou um gol do Lucas Evangelista. Precisa de 1,40 para começar a valorizar, muito pouco. Esse jogador, Rafael Veiga, tá marcando bastante gols, mas precisa de quase 8 pontos para começar a valorizar. Eu acho que os cartoleiros não tá se ligando nisso, que ele precisa de quase 8 pontos para começar a valorizar. Pode ser que marque gol? Com certeza. Assistência? Óbvio. Mas tem que tomar cuidado. Não tá no meu time, mas é uma boa opção. PP. Esse cara aqui, simplesmente, ele fez 5 roubadas de bola. 5 desarmes, na verdade. O Fluminense, por ser um time muito ofensivo, pode ser que só aconteça vários desarmes para o PP fazer e fazer uma boa pontuação. É uma boa opção também, na minha opinião. Ramires também é uma outra boa opção, no meu ver. Rodriguinho, decepção da última rodada. Decepção.
Gabriel Sara não surpreendeu as expectativas. Foi um jogador que negativou e precisa fazer acho que 4 ou 5 pontos para começar a valorizar. O Atlético Goianiense é um time enjoado, então pode ser que São Paulo não faça um gol e não seja do Sara. Então vale a aposta? Com certeza, mas não é uma das melhores opções. Nenê tá no meu time, é uma aposta para mim. Pode ser que dê bom, tomara que dê. Quem mais? Eu acho que de outros jogadores não são muito boas opções. Não aconselho colocar o Nacho, tá muito desvalorizado. É uma boa opção? Pode ser, mas eu acho que ele não vai pontuar o suficiente para valorizar. Vamos para os atacantes. Hulk, ótima opção. Não tá no meu time porque tá muito caro. Não tenho cartoleta. Precisa de 4 pontos para começar a valorizar. Valorizou 4 cartoletas também. É um jogador que chuta bastante pro gol. Tá dando assistência. Tá fazendo gol. Fez gol de pênalti na última rodada, mas fez 12 pontos. Se você tira os 8 pontos do gol, ele fez 4,40. Só com finalização para fora, finalização no gol. E é um jogador que finaliza bastante. Elinho fez gol na última rodada. Se você tirar o gol, são 8 pontos. Ele fez 7 pontos só com finalização para gol. Ele é um jogador que sofre bastante falta. Eu percebi nos melhores momentos. Também ele sofre bastante falta, então é um jogador bom. Mas o problema é que vai ser um jogo difícil para o Bragantino. Bragantino e Bahia é um jogo chato. É aquele jogo que fica muita bola no meio de campo. Não tem tanto chute para os gols. Então, é uma boa opção porque precisa de pouco ponto para valorizar. Quem tiver bastante cartoletes, quem valorizou bastante, é uma boa opção. Que mais? Nós temos Renato Kaiser. Pega o Joinville, time frágil defensivamente. Tomou 2 gols pro Cuiabá. Precisa, acho que se não me engano, de 6 pontos para começar a valorizar. E como que eu sei quanto o jogador precisa para valorizar? Eu venho aqui no escala 10, ó. Ele mostra a quantidade de pontos que o jogador precisa para começar a valorizar. E lembrando que o Joga 10, para você ver valorização de jogadores, de quanto o jogador precisa para valorizar, é gratuito. Então acesse o site Escala 10, que você vai poder ver. Faz o cadastro e entre para ver. Ó. Tipo o Hulk precisa de 4,39. Tassiano, menos 0,03. Então ele pode negativar que ele vai valorizar. O Nath precisa de 10 pontos para começar a valorizar. Então não é uma boa opção. Entendeu? Então, por isso que eu sei mais ou menos quanto o jogador precisa para começar a valorizar. Rony tá no meu time. Pode ser que sobre um gol para ele, 2, quem sabe, que ele é um dos principais jogadores do Palmeiras ofensivamente. Corre muito, sofre bastante falta, chuta muito a gol. Então é uma bela opção. Quem sabe pode ser uma assistência dele pro gol do Luiz Adriano. Que por isso que eu fiz a dobradinha. Mesmo eles precisando de 5, 6 pontos, eu acho que vale a pena o risco pela fragilidade da Chapecoense defensivamente, tanto que tomou 3 gols pro Bragantino. Cleison é uma boa opção para valorizar, não para pontuar, porque o Fluminense tem um belo sistema defensivo, então não aconselho o Cleison para tentar valorizar, porque ele precisa de 1 ponto. Ele é um jogador que chama muito pro 1 contra 1, vai muito para cima do jogador, pode sofrer bastante falta, então pode ser que faz os seus 2, 3 pontinhos. Mas para pontuar bem, eu acho que não é uma boa opção, tem opções melhores. Vitinho, mesma coisa, fragilidade do Juventude, pode ser que sobre um gol para ele, uma assistência, então é uma boa opção. Pablo é uma aposta, não fez gol na última rodada, mas vem fazendo gols, dando assistências, jogando bem. Pegou o Fluminense, que é um time bem defensivamente, como já dito, e por isso não fez gol, tanto que foi 0-0 o jogo. Foi um jogo bonito de se ver,
foi lá e cá. Tanto que o Thiago Volpi fez 17 pontos, segurou o SG e defendeu o pênalti. São 13 pontos. Pontuou 17, os outros 5 pontos foi de defesa. Então, o Fluminense é um time que finaliza bastante, enquanto o São Paulo finaliza bastante também. Então, pode ser que o Pablo desencante e faça um gol, quem sabe. Gilberto, outra decepção na última rodada, foi eleito bom e barato. Bahia fez 3 gols contra o Santos. Nenhum dele. Nenhuma assistência sequer. É a mesma coisa do Rodriguinho. Foi uma decepção. 3 gols, nenhuma assistência e nenhum gol para nem o Rodriguinho e nem Gilberto. Foram 2 decepções. O jogo do Bahia é um jogo difícil. Não aconselho o Gilberto. Pode ser que ele faça gol? Com certeza, futebol é imprevisível. Mas não é uma das melhores opções. E de resto, eu acho que é isso. Técnico. Os melhores técnicos é o técnico do Atlético Goianiense. Precisa fazer, acho que 0,45 para começar a valorizar. Atlético Goianiense pega o São Paulo. Se conseguir segurar esse G, vai conseguir valorizar com o técnico, mas não é a melhor opção. Tanto que nos mais escalados, o técnico mais escalado é o Lisca. Por quê? Porque o Corinthians ele não encaixou o time ainda. Tá com um técnico novo. Não sabemos como que o Corinthians vai se empenhar diante do Atlético do América Mineiro. O América Mineiro no último jogo que teve com o Atlético Paranaense, dentro da Arena da Baixada, segurou o Atlético Paranaense até o último minuto praticamente. Foi um gol praticamente nos acréscimos. Mas o Coelho, que é o América Mineiro, tem um time encaixadinho, time jogando bem, foi vice-campeão do Campeonato Mineiro. Por detalhe, só porque o Atlético Mineiro fez a melhor campanha, foi campeão, mas se não o jogo ia para os pênaltis, que o América poderia ser campeão, mas por critérios do campeonato não foi. Mas o América Mineiro vem para, não para disputar título, mas ali para ficar em meio de tabela, eu acho. Não acho que chega a ser rebaixado, porque o Lisca é um bom técnico, deu certo na América, tá fazendo um bom trabalho, então é o melhor técnico na minha opinião. Tem como eu falei, o Eduardo Barroca para valorizar, né, principalmente valorização. Maurício Barbieri também é um ótimo técnico para valorização, para quem tiver cartoleta, é óbvio. Dado Cavalcante é outro técnico bom para valorizar, mas até que tem um preço bom, mas como eu não tenho bastante cartoleta, então eu fiquei com o Lisca, que é o técnico mais barato, que deu para encaixar no orçamento. E basicamente é isso, não tem tanto técnico assim bom. O meu banco de reserva ficou assim: Walter, Wendel, Lucas Ribeiro, Lua e Pablo. Por questões de cartoleta, como eu já disse, meu time não teve tantos jogadores caros. Você vê o meio de campo 4,58, então não tem o meio de campo muito caro. Por isso que o meu reserva é o Luan, de 3,90. No gol é a mesma coisa e nas outras posições são as mesmas. Como eu falei, esse é um esboço do time. Eu vou postar outro vídeo ao longo da semana aí, que vai ser o time oficial. Esse é um esboço do time que eu montei e eu acho que ficou bom. Pode ser que role valorize bem. Espero eu, né? Que valorize bem. E vamos pra cima. E agora é valorizar e pontuar. E torcer pra que a gente consiga conquistar nosso objetivo. Beleza? Então eu vou ficando por aqui, viu? Falou e tchau!